paz do Eterno a todos os amados irmãos, a paz de Yahshua Mashiach. Aqui mais uma vez o vosso irmão Leomar. Quero hoje estar falando sobre o arrebatamento. Quero ler Mateus capítulo 24, a passagem que fala sobre estarmos atentos, estarmos vigilantes, né? Versículo 36, quero estar lendo para os irmãos, para a gente meditar, já vendo, observando que nós estamos nos dias bem próximos a este grande acontecimento. E em Mateus 24, versículo 36, nos diz o seguinte: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Salvador. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Observe que não faz sentido esta palavra ser para o fim da grande tribulação, para que seja arrebatado, para que haja um arrebatamento, para que haja um livramento, como foi nos dias de Noé. No final da grande tribulação, o sol não dará mais a sua luz. A lua, ela se tornará como sangue. As potências, os poderes do céu serão abalados. Então nós veremos o sinal grande, o grande sinal da vinda do Filho do Altíssimo, da vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que vai haver uma ressurreição. E os outros, os ímpios, só vão ressuscitar após os 1000 anos. Mas estes que ressuscitam nesta vinda de Yahshua, eles vão reinar com Mashiach. Está lá em Apocalipse, você lê lá, eu acho que é Apocalipse capítulo 20, 21, não me lembro mais. Então, aqui ele fala para a gente estar atento até o dia em que Noé entrou na arca, fechou a porta e não perceberam. E foram poucos que foram salvos, 8 pessoas. Então, quando as pessoas abriram os olhos, se deram por conta, já era tarde demais. A porta estava fechada. Então, Sodoma e Gomorra, vamos pegar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Quando o povo quiseram se arrepender, já foi tarde demais. Ló ainda saiu para avisar seus genros, mas os seus genros disseram que ele estava delirando, estava louco. E ele conseguiu arrastar suas filhas e a sua esposa até um certo caminho. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? E sendo que quem foi livre mesmo foi Abraão, seus pastores, seus servos, Sara, sua esposa, e quem estava com Abraão, seus animais. Mas a planície ali de Sodoma e Gomorra, a cidade, tudo foi destruído, todos foram destruídos. Agora, interessante, quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio, veio a destruição, e Noé estava na arca, flutuando sobre as águas. Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, veio a destruição. Então observa que é logo que acontece este grande sinal, este grande livramento, é que vem a destruição. Só que no arrebatamento as pessoas não serão destruídas, elas vão ficar para um tratamento. Muitas serão salvas,
porém terão que ser fiéis até a morte para adquirir a coroa da vida, diferente da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela somente tem que vigiar, estar atenta para que ninguém tome a coroa dela. Então, é uma igreja preparada, é uma igreja vitoriosa. Só tem que ser firme, fiel e permanecer. Aí eu tiro também o povo que saiu do Egito, olha só. O povo que saiu do Egito atravessou o Mar Vermelho. Então você vê aí uma grande multidão. Mas uma multidão que foi para o deserto. A multidão que entrou na terra de Canaã foi só a multidão de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima, só Josué e Calebe, os únicos que conseguiram entrar na terra prometida daquela época que estava com ele. Mas dos 20 anos para cima morreram todos no deserto. São os murmuradores, os blasfemadores, mesmo vendo os grandes sinais, que nem muitos crentes hoje veem, os grandes sinais, mas não entendem a salvação. Você pode ver, foram separados 12 para espiar a terra, mas só 2 tiveram coragem. Os outros 10 recuaram, retrocederam, desanimaram. Então Josué e Calebe tinham mais fé, estavam mais convictos, não abriram mão, eles souberam guardar. E você vê em Josué capítulo 24, versículo 14, que Josué fala ao povo: se vocês querem servir os deuses de vossos pais da além dos rios, podem ir. Porém eu e a minha casa serviremos a Iau. Serviremos ao Altíssimo, ao Criador. O povo já estava se corrompendo. Então o povo é fácil de se corromper. O povo é muito fácil. Então você vê que quem entra na terra prometida e se mantém firme sempre é poucos. Quem entrou na arca sempre foi poucos, certo? Que teve deles que se corrompeu. Quem saiu de Sodoma e Gomorra foi poucos, e neles teve ainda uma grande corrupção ali com a família de Ló. E quanto mais o arrebatamento para a vida eterna, para estar com o Cordeiro, lá não vai haver corrupção, não vai haver contaminação. Então são poucos que vão ser arrebatados. Ele manda estar atento, ele manda estar vigilante. É uma exortação essa palavra, é uma exortação a estar vigilante, a estar atento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que estar atentos e sóbrios, porque a vinda do Salvador é como um ladrão, de noite. Olha esse versículo aqui, que a gente acabou de ler, o 43. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria sua casa e não deixaria roubar, e não deixaria ser arrombado. Um ladrão, quando ele entra na casa de alguém, ele rouba aquele produto que ele quer e ele leva. Se aquele produto interessa a ele, ele fica com aquele produto. Senão ele vende e fica com o dinheiro. Mas só que Yahshua, ele vai vir como ladrão. Ele vai vir e não vai negociar, não vai ter negócio com ele. Ele vai vir, ele só vai pegar o que interessa. E o que interessa para ele é inegociável. É inegociável. É uma coisa que é dele também. Para nós, ele virá como ladrão, mas para ele vai vir buscar o dele, o que pertence a ele. Então ele vai vir e vai tomar o que é dele e vai ficar com ele. Então vai haver um arrebatamento, que quer dizer ser tomado. Outros dizem que é ser roubado. Interessante que ele diz que vem como ladrão, né? Ele vem como ladrão, então ele vai tomar para ele, ele vai roubar. Mas na verdade ele vai roubar o que é dele, ele vai levar o que é dele. Você acha que esta palavra serve para a grande tribulação? Esta palavra não serve para a grande tribulação. Na grande tribulação, por exemplo, a gente pode tomar exemplo como a Síria hoje. A Síria,
o povo não está bebendo, nem comendo, nem casando, nem dando sem casamento. Pelo contrário, está todo mundo aguardando um livramento, uma salvação. Tem muita gente chorando. Você acha que na grande tribulação as pessoas vão estar comendo, bebendo e dando sem casamento e casando? Não. O povo vai abrir os olhos. Só que vai ser tarde demais. Então o arrebatamento vai vir nesta hora. Toda vez que houve o livramento, houve a salvação, veio a destruição. O povo, na hora que saiu do Mar Vermelho, veio a destruição para o Egito. Mas o povo não estava preparado para entrar na terra prometida. Teve que ser tratado no deserto por 40 anos. Noé, ele entrou na arca. Quando ele entrou na arca, o anjo do Eterno fechou a porta por fora. Veio o dilúvio. Só que já foi tarde demais. Ló, quando ele saiu de Sodoma e Gomorra, com suas filhas e sua esposa, foi fogo e enxofre sobre aquelas cidades e sobre as planícies. Só que já foi tarde demais. Ele está avisando para estar atento. Ele está avisando para estar atento. Agora veja bem este versículo aqui, continuando, versículo 45, Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu dono, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Todos os seus bens. O que é o melhor? É o melhor, porque foi prudente. Aí ele diz, porém, versículo 48, se aquele mau servo disser consigo, o meu dono tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então tem pessoas que foram colocadas para estar cuidando, para estar apacentando, cuidando, preparando, encorajando o povo, não deixando desfalecer na fé. Esse que está fazendo correto, ele vai ser honrado. Mas há uns conservos, uns servos que estão batendo. Então esses vão ter sua parte com os hipócritas. Lá haverá ranger de dente e pranto. Ele está avisando que vai acontecer alguma coisa. Essa palavra ela não serve para quem está na grande tribulação, porque na grande tribulação a palavra é outra. Muitos desmaiarão, homens desmaiarão de horrores pela grande expectação das coisas que hão de vir sobre esta terra, que hão de acontecer. Então, essa palavra, ela refere-se a um momento de um livramento, para a igreja. Por exemplo, a igreja de Filadélfia. Ele diz, como guardaste a minha palavra na perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Eu te guardarei, eu te livrarei, ou seja, vai haver um livramento na igreja de Filadélfia. Esse povo que vai ser livrado, esse povo, ele não vai provar dessa provação, desta grande tribulação. Os grandes sinais dos os princípios das dores estão aí, a gente tem provado. É uma sequência atrás da outra de acontecimentos. Tudo isso é para a gente estar atento, A igreja de Filadélfia, ela tem uma porta. E quem tem a chave desta porta é aquele que é o leão da tribo de Judá. Aquele que é da descendência, da linhagem de Davi. O que tem a chave do reinado. O que abre e ninguém mais fecha. E o que fecha e ninguém mais abre. A porta de Filadélfia, ela vai fechar. Mas a porta de Laodiceia, que é a igreja de hoje, a igreja que não respeita o anjo, que está como Sodoma e Gomorra, a igreja que está cega,
porque faltaram com respeito com os anjos, e os anjos em Sodoma e Gomorra cegaram eles, de tal maneira que eles ficaram cegos, que eles não encontraram a porta. Pois é, eles não encontraram a porta. As outras igrejas, a igreja de Tiatira, Esmirna, Éfeso, elas têm algumas coisas a serem restauradas. E a igreja de Filadélfia é uma igreja pronta, é uma igreja que só tem que se manter, e já tem sua recompensa ali, só tem que guardar o que tem. Tem uma que ainda é melhorzinha, mas ela tem que ser fiel até a morte para que tenha a sua coroa. E Filadélfia já tem a sua coroa, só não pode é perder. Só não pode é perder. E ele fala que as 5 virgens prudentes e as 5 loucas, elas dormiram, estavam aguardando o noivo, dormiram, acordaram, tinham suas lamparinas, estavam acesas, mas só 5 tinham azeite. Estas entraram pela porta. Quando as loucas vieram, ele disse: eu não conheço, ou seja, porta fechada. Então você vê que ele está falando para estar atento. Agora, na grande tribulação, claro que vai estar atento, claro. Claro que todos que ficarem estarão atentos. Mas essa palavra, ele está mostrando que vai acontecer alguma coisa. Tem um livramento para acontecer. Os acontecimentos que estamos vendo estão em Apocalipse, ou seja, o que tem mais em Apocalipse vai acontecer também, é real. Muitos sinais já aconteceram e muita coisa está acontecendo. Salmos número 90, versículo 10 diz que o tempo da nossa vida é de 70 anos. Israel completou 70 anos no dia 14 de maio. 70 anos. Aí diz que alguns com a sua robustez chegam até 80. Pois o que passa disso é fadiga e canseira. Pois nós passamos e voamos. Nós morremos e depois voamos. É profético, irmão. Israel completa aí 70 anos, que é a geração. Esse arrebatamento ele vai acontecer, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que é a vinda do nosso Salvador. E a nossa reunião com ele, versículo 3 e 4 diz: não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A apostasia ela vai acontecer. Ela está começando a acontecer. Isso é só um pouquinho. Vai haver uma grande apostasia. E o homem do pecado, aquele que se levanta contra tudo que se chama o Criador, se manifestar, ele vai querer se sentar no trono querendo ser o Criador. Vai querer se sentar no templo querendo ser o Criador. Então, antes disso, é isso que eu entendo na palavra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. A gente vai ver, a gente vai chegar perto. Esse que vai vir trazendo 3 anos e meio de paz, esse aí é moleza. Esse aí vai ser até bom. Mas só que quando aconteceu o arrebatamento, logo vem a grande tribulação. 2 Coríntios capítulo 11. Nós estamos sendo preparados como uma virgem pura para o noivo, para o cordeiro, a saber, Yahshua, o Machia, o Filho do Eterno, o Filho do Altíssimo. E não o próprio Eterno, como estão dizendo aí, que Yahshua é o próprio Eterno. Nunca, jamais. Essa carne não suporta o Espírito, o ser glorioso que é nesse corpo, essa carne não suporta. Quem veio foi o Filho. Quem veio foi o Filho. Entendeu? Desde o início, na antiga aliança, se você ler direitinho, ali capítulo 2, Salmos capítulo 12, você vai ver que ele está falando do Messias dele. Então sempre é dois. No final do ano milenar, do reinado do ano milenar, vai vir Yahshua já vai estar reinando 1000 anos na terra. Só que vai vir Yahweh, o eterno Criador, o Todo-Poderoso. 2 pessoas. Está falando 2 pessoas. Mas o Novo Testamento não serve de nada. Então você pega lá e lê Provérbios capítulo 8, onde ele diz, já no finais dos versículos, ele dizendo que ele é como o mestre de obra. Então tem o arquiteto e tem o mestre de obra. 2 pessoas. Mas se você estiver insatisfeito, Provérbios capítulo 30, versículo 4. Qual o seu nome? Qual o nome de seu filho? 2 pessoas. E por aí vai, mas o assunto é o arrebatamento. Então você vê,
que este sinal ele vai ter para quem honrou o Eterno. Vai haver um livramento e o arrebatamento da igreja está próximo a acontecer. A minha gratidão a todos, a paz do Eterno e de seu filho Yahushua, o Mashiach.